Olá, amigos e seguidores do canal Espírita Chico Xavier Eternamente. Hoje nós vamos falar a respeito da desencarnação de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E vamos falar também um pouquinho a respeito da sua vida após a crucificação de Jesus. Como é que estava a sua situação espiritual no momento da crucificação, quais eram os seus pensamentos, como que foi a vida, quem cuidou de Maria após a morte de Jesus na cruz e como que foi o momento da sua desencarnação, quem a recebeu, como é que estava Maria, o que fazia Maria. E nós vamos encontrar essa história no livro Boa Nova, no seu último capítulo, no capítulo 30. Um dos mais lindos livros psicografados por Chico Xavier. Eu considero, na minha humildade, o Há 2000 anos, o livro mais lindo da psicografia de Chico Xavier, mas o livro Boa Nova nos faz voltar ao passado, voltar o nosso pensamento a Galiléia distante, relembrando os 3 últimos anos da vida de Jesus, as suas pregações, as histórias com os apóstolos. E quem traz para nós essas informações é Humberto de Campos. Lembrando que Humberto de Campos foi poeta, foi contista, foi cronista, membro da Academia Brasileira de Letras aos 33 anos de idade, e desencarnou em 5 de dezembro de 1934. E em 1937, no Mundo dos Espíritos, já transmitia através de Chico Xavier a sua primeira obra, que foi Crônicas de Além Túmulo. E depois, em 1945, passou a usar o pseudônimo de Irmão X por conta daquele processo que ficou conhecido como o caso de Humberto de Campos, que a família dele moveu contra Chico Xavier porque queria receber os direitos autorais das obras. O juiz, na época, negou e Chico Xavier ganhou o caso porque o juiz entendia que um morto não dava direito aos direitos autorais para a sua família. De qualquer maneira, para evitar qualquer outro tipo de problema, ele passou então a usar o pseudônimo de Irmão X. Assim como fez também André Luiz, que utilizou, na verdade, o nome de André Luiz por conta de um irmão de Chico Xavier, que tinha esse nome. Todos nós sabemos, com informações do próprio Chico, que a última encarnação de André Luiz na Terra foi como Carlos Chagas, e para evitar também problemas legais, ele não quis se utilizar do seu próprio nome, apagando a sua identidade, utilizando o nome André Luiz. Então, no último capítulo do livro Boa Nova, nós vamos conhecer um pouquinho de como foi saber os meandros da vida de Maria de Nazaré após a crucificação de Jesus, o que ela fez, quem ela ajudou, onde ela morou, e culminando então o capítulo com a sua desencarnação. Nós vamos nos surpreender ao final dessa narrativa com a morte de Maria de Nazaré, quem que recebeu-a no mundo dos espíritos, já velhinha. E eu inicio então os nossos estudos fazendo um relato do momento da crucificação de Jesus, como se encontrava o espírito de Maria de Nazaré. Humberto de Campos nos diz assim: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações.
Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes da sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, o seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não ouvira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misepe. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filhinho. Comentando um pouquinho sobre esse início do último capítulo, capítulo 30 do livro Boa Nova, nós vamos observar aqui que existem detalhes da vida de Jesus, quando criança, que nós não tínhamos conhecimento através da literatura espírita ou de outra. Nós temos muitas informações nos últimos 3 anos do apostolado do Cristo, já adulto, fazendo seus milagres, pregando às margens do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, andando pela Samaria, cuidando de cegos, de paralíticos. Mas há um véu sobre a sua infância. E Humberto de Campos nos conta que, já na sua meninice, Jesus amava o próximo sem nenhum tipo de preconceito, recolhendo para dentro da sua própria casa malfeitores que reconhecidamente provocavam medo e receio nas pessoas. Humberto de Campos nos conta que Jesus chegava até a mudar o curso do caminho das formigas para que essas não fossem espezinhadas pelas pessoas. E Maria, nesse momento, como toda mãe, sofrendo pelo destino de seu filho, rememorava o passado distante da época em que Jesus, ao lado do seu pai, trabalhava na carpintaria humilde, já demonstrando desde criança que seguia a rotina e o ensinamento paterno, num clima de obediência àquele que era maior que ele, como pai responsável pela sua educação, que era José. E as lembranças de Maria continuavam ali aos pés da cruz.
Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. O seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas enquanto as lanças riscavam o ar, em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, filho de Zebedeu, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, João abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Comentando essa passagem que está nos evangelhos, nós vamos observar que, mesmo durante o seu pior momento no planeta, crucificado entre dois ladrões, recebendo a pena de morte da crucificação que era utilizado na época, há 2000 anos, em todos esses momentos, desde a saída de Jerusalém, subindo ao monte do Calvário, Jesus nos dá múltiplos ensinamentos. E esse, da entrega de Maria aos cuidados de João, é um ensinamento de que
A nossa família é a família universal. Apesar de estarmos ligados à família física e recebemos no nosso lar desafetos e afetos do passado para juntos progredirmos, esse é um teste, uma prova, um ensinamento para que a gente possa amar um núcleo pequeno inicialmente, para aprendermos posteriormente a amarmos um núcleo muito maior, que são todos os nossos irmãos do caminho. Que grande lição essa de Jesus, entregando Maria aos cuidados de João. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso. Mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Repetindo aqui esse pequeno texto, nós vamos observar então que João imediatamente compreendeu a lição que o Mestre queria lhe passar. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o Mestre, exânime, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Aqui mesmo nesse livro, e nós vamos fazer um estudo também de como foi espiritualmente esse momento. O que aconteceu? Os anjos, os espíritos de luz, corais com cânticos sublimes, aguardando a saída de Jesus da vida física para retorno ao mundo espiritual, uma festa realmente de alegrias inenarráveis, de sentimentos puros, aguardando o retorno de Jesus. Nós vamos fazer um estudo sobre isso. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betaneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que em tempo rápido as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus com veemência e acrimônia. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior, revivia na tela de suas lembranças com minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentavam a seiva da vida. Maria nunca deixou de trabalhar para o bem, para os sofridos da terra, para todos os tipos de sofredores. As informações espirituais, através do livro Memórias de um Suicida, nos informam que, no mundo dos espíritos, Maria detém o comando do Hospital Maria de Nazaré, que recebe todos os dias dezenas de suicidas para serem atendidos sob o regaço do seu amor. E após a morte de Jesus, Maria continuou a trabalhar, amparando aqueles que eram os deserdados do mundo. No seu amparo de braços amorosos de mãe, muitos acorreram
em busca de socorro para as suas feridas da alma. E nós vamos continuar a leitura para termos a noção da magnanimidade dessa alma que encarnou nesse mundo para ser a mãe do Salvador. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa, em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se do berço que se formara de improviso. E aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos, repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. Como toda mãe, Maria sentia muitas saudades de Jesus. A falta da presença física é que faz sofrer, apesar da certeza da imortalidade da alma e da continuidade da vida após a morte física. A separação dói, não poder tocar, não poder ouvir as suas palavras, o aconchego do seu coração. E Maria, apesar de ser um espírito já em alto grau de evolução, sentiu no seu coração de mãe essa separação, ainda mais com uma morte ultrajante da crucificação. Continuando a leitura. A esse tempo, João, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, e João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca esquecera as recomendações do Senhor, e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabne, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho
a todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhes suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome da Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe beijou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo, para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente, acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção do seu carinho. Minha mãe, dizia um dos aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Os seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só, quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado o mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchia a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçânias da Boa Nova.
A velhice não lhe acarretara nem cansaços nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, o seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. E nessa época, após a morte de Jesus, foi um tempo muito tumultuado pelas perseguições aos cristãos, pelas dissensões mesmo dentro do seio do próprio movimento do caminho, como era chamado, até mudar o nome para cristãos e cristianismo sugerido por Lucas ao apóstolo Paulo. E nesse promontório, nesse monte onde a casinha de Maria se fixava, as almas sedentas de luz, de espiritualidade, de equilíbrio, buscavam em Maria, que era o segmento de Jesus, a sua própria mãe, buscavam o seu auxílio diário. E conta Humberto de Campos que Maria chegava também a curar os doentes através da sua presença espiritual importante. E Maria, por conta do trabalho de João, porque os apóstolos trabalhavam na divulgação da Boa Nova, tentavam levar para todos ao apostolado do Cristo com os seus ensinamentos para a transformação da humanidade. E Maria ficava solitária, mas com a presença amiga dos sofredores que a visitavam todos os dias. Súbito, recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina de Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Uma como força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos, e em poucos minutos a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. "Minha mãe", exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, "venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçurosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa.
Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: "Minha mãe, venha aos meus braços." Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram." E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para ajoelhar. Queria abraçar aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhes as mãos, disse em carinhoso transporte: "Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos." Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se lhe paralisara, enquanto seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressavam com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era devotada a Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda, esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do Lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado do seu filho e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiu o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto.
Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos, e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuro calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes no espírito abatidos uma lembrança perene, que possuía para lhes dar. Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: "Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu." A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão da sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhes eram enviadas, transformando todas as amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Encerramos aqui a leitura do último capítulo do livro Boa Nova. Nesta obra, especialmente nesse capítulo, Humberto de Campos nos faz um relato da vida de Maria de Nazaré pós-morte de Jesus e a sua desencarnação, quando seu próprio filho vem buscá-la para o mundo dos espíritos, após ela ter cumprido a sua missão de Mãe Santíssima de todos os deserdados da terra, dos sofredores, dos tristes, dos doentes, continuando com a sua missão consoladora, mesmo após
seu coração dilacerado pela morte de seu filho na cruz do Calvário, sempre mantendo a esperança de encontrá-lo um dia.